Eu sei que você sabe que muitas pessoas aparentemente são legais, são gente boa, né, como dizem, mas muitas vezes elas escondem coisas, elas fazem coisas, encobertam coisas que muita gente não sabe. Então, muitas vezes um comportamento aparentemente bom, às vezes, ou na maioria das vezes, escondem a verdadeira identidade daquela pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos falar na face dos extraterrestres de duas pessoas que conviveram com extraterrestres embaixo da Terra, em bases militares, ok? E relataram violência, relataram agressividade e relataram também alguns desses seres como seres pacíficos, né? Que não faziam mal, que conversavam, batiam papo aqui e acolá, como dizem, né? Mas nem sempre a pacificidade ou a aparente pacificidade significa que aquele ser é bondoso ou não. Eu sou o pastor Paulo Carvalho, você está no Farsa do Extraterrestres, episódio número 9. Nós vamos até o episódio número 12 e depois nós vamos fazer sobre a inteligência artificial, o perigo da inteligência artificial nestes dias. Então já se prepare aí, porque estaremos gravando algumas das séries sobre inteligência artificial, mas ainda faltam 3 séries, né? Que é a número 10, o episódio, 3 episódios da Farsa dos Extraterrestres, o 10, o 11 e o 12. E cada vez mais a gente vai revelando mistérios, que para muita gente eram mistérios, mas para pesquisadores, para pessoas interessadas no assunto, são a realidade. Bem, primeiro caso, Phil Schneider. Phil Schneider era um funcionário, ele era geólogo e engenheiro de profundidade, né? Engenheiro de escavações, né? E ele entrou numa empresa chamada Morrison Nanson em 1979, Phil Schneider. E ele tinha um amigo dele chamado Rummel, que em 1993 foi assassinado por falar muito daquilo que ele tinha visto embaixo da terra em escavações, porque ele fazia escavações de dumps para a serviço dos militares dos Estados Unidos. E uma certa vez, né, o seu amigo foi achado morto, ou melhor, o seu amigo foi achado morto em 93, né? Em Dulce, Novo México, eles fazendo essas escavações, eles acharam túneis subterrâneos militares com esses seres. E eles entraram, inclusive, em conflito com esses seres, né? E esses seres mataram cerca de 66 militares, boinas pretas e boinas verdes, dos Estados Unidos nessa luta. Inclusive ele foi atingido e foi salvo, inclusive, por um militar que defendeu ele, perdendo a vida. E ele ficou com uma sequela assim, os dedos, né? E ele relata, que você vai ver aí na descrição, melhor aqui nos comentários do vídeo, relata que ele foi atingido como se fosse partido ao meio, né? Por uma espécie de laser, né? Que eles mandavam sobre ele e atingiram, e ele ficou, em consequência disso, ele adquiriu um câncer em relação a essa situação lá embaixo. Então você vai ver esse comentário de Phil Schneider, né, que nasceu em abril de 47 e em 79 entrou nessa empresa Morrison Nanson. E em Dulce, Novo México, ele teve esse relato, né, que ele vai falar para vocês aí, de que existem 11 tipos de raças alienígenas aí, supostamente alienígenas, que a gente sabe que são anjos decaídos, e 9 são maus, né? Se alimentam, inclusive, de seres humanos, segundo o relato dele. Alguns contestam, você vai ver a reportagem, mas
ele anunciou, desde que ele anunciou, ele fez em torno de 40 palestras e juntou 45 mil pessoas denunciando tudo que ele tinha visto e avisou que se ele fosse encontrado morto, ele não tinha se matado, teriam matado ele. E realmente ele foi encontrado morto em 17 de janeiro de 1996, mas deixou um legado aí. Então você pode até procurar o livro dele, Phil Schneider, sobre tudo que ele viu embaixo da terra, né? E convivendo ali com os militares e o relato que eles foram atacados por esses seres aí. Então, para você ver esses seres, primeiro, aparentemente duas dessas raças seriam boazinhas, né? Não mexeriam com os homens. Então, a gente sabe que esse boazinha aí não significa que eles são bondosos. Eles simplesmente usaram uma tática diferente, né? Uma tática amistosa, que é uma das táticas do inimigo, fazer a amizade para depois se alimentar do ser humano, se alimentar ou sugar a sua boa energia, né? A glória de Deus na vida das pessoas, né? Então, quem não crê realmente vai receber aí uma carga hiper negativa desses seres que assustavam, né? São seres que trazem terror. E nós vamos também relatar aqui embaixo, né, nos comentários, vamos botar o vídeo à sua disposição sobre o caso do Charles Hall. Esse Charles Hall, ele trabalhava como meteorologista em um posto avançado no deserto, do Novo México, na área 54, tá? Muita gente não sabe, mas a área 54 também é uma área militar da Força Aérea Americana. E esse Charles Hall, nos anos 60, ele conviveu com esses seres. Não falaram nada para ele a respeito desses seres. E de repente eles apareceram por trás dele, né, de forma inusitada. E ele foi se acostumando, inclusive ele era até religioso, né? Só que ele viveu momentos de terror e tinha que ficar calado porque era o trabalho dele, né? E esses seres começaram a conviver com ele, iam até a sua base, e para você ver como uma pessoa que ela pode muito bem frequentar uma igreja, mas ele pode também não conhecer o mundo espiritual. E dali ele já estava fazendo amizade, entre aspas, com eles. E ele relata que ele sentia terror, durante 6 meses ele não dormia direito, né? Ele ficou aterrorizado depois que ele viu, né? Esses seres eram seres nórdicos, né? Que eles chamam de Twin Tall, né? Altos, magros, né? Louros, né? Ele descreve como um que eu, inclusive, foi examinado em uma das bases que foi revelada agora pelo Pentágono, né? E sem pelos, né? A pele sem pelos, louros, né? Parece com esses nórdicos. E ele relata que esses seres, eles partiam em lua cheia, chegavam na lua nova, eles tinham um período de troca, né? Vamos dizer, de tripulação, né? Eles iam e voltavam e alegavam, sabe? Que estavam fazendo pesquisa aqui na Terra, que estavam examinando os seres humanos, mas na realidade a gente sabe que são anjos decaídos, disfarçados ali, porque chamavam ele, inclusive, de pet deles, né? Olha só, então um ser sério, né? Não faria isso, de chamar o próprio ser humano de pet. Então chamavam eles como se fosse um animal de estimação deles, né? E ele conversava, ele dialogava com alguns, só que outros eram extremamente silenciosos e aterrorizavam, metiam medo nele a ponto dele obedecer mediante as ordens deles, né? E outros, como os femininos, né? Eles conversavam mais com ele, mas mesmo assim chamavam ele de pet. Eu tenho uma outra entrevista dele que fala sobre isso, né? Chamavam ele como se fosse um animal de estimação.
Então ele conviveu com esses seres na Área 54 e os militares sabiam da existência desses seres e porque existia um pacto entre os Estados Unidos e esses seres aí. Esse fato também é confirmado pelo Phil Schneider, que foram assinados 4 tratados, 4 acordos entre o governo dos Estados Unidos. Você lembra de Eisenhower, né? É um deles, né? E foram assinados 4 tratados, dentre os quais eles mantêm nessas bases subterrâneas seres desse tipo aí, que são híbridos, né? Que nós sabemos que são anjos decaídos. Então, para você ver, muita coisa a gente não sabe, né? Mas eu estou aqui justamente para revelar para você a trama, o nível de engano que está se avizinhando a toda a humanidade. Mas você que crê em Jesus, que confia no sangue do Cordeiro, sabe que é um grande engano. São os anjos decaídos querendo tomar conta, enganar a população facilmente daqueles que não creem na palavra de Deus. Então fique com esse vídeo e assista aqui embaixo que eu vou deixar esses 2 vídeos impactantes, tá? Você vai ficar impactado pelo relato detalhista deles sobre o que eles viveram com esses seres aí, ok? Mas entenda sempre, eles são seres enganadores, são seres malignos, provocam terror nas pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm fé, né? Então se revista de Cristo para que você tenha coragem de expulsá-los em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe até o episódio número 10, que é a nossa série da farsa dos extraterrestres. Um grande abraço.